Vamos agora para a resposta da pergunta que nos foi encaminhada pelo nosso amigo Júnior Alain Lorscheiter, lá de Pato Branco, do estado do Paraná. A síntese dessa pergunta encaminhada é a seguinte: a doação de órgãos é contra a vontade de Deus? Qual é a sua opinião? Nós podemos, como cristãos, doar órgãos nossos para salvar a vida de outro? Ou isto é contra a vontade de Deus? Eu quero começar com um fato histórico. Lá em 3 de dezembro de 1967, o médico sul-africano Christiaan Barnard fez o primeiro transplante de coração. E aí começou toda uma consequência, uma sequência de doações, de transplantes, etc. Embora o primeiro transplantado tivesse prolongado a vida apenas por 18 dias, o ato cirúrgico do médico Christiaan Barnard foi considerado exitoso e foi um marco importante no desenvolvimento da ciência médica de transplantes de órgãos de uma outra pessoa para aquele que estava necessitando de um novo coração. E a partir desse transplante, a medicina vem obtendo memoráveis avanços e conquistas na área de transplantes de órgãos, que contribuem muito para a superação de doenças e no aumento da expectativa da vida das pessoas. Mas muitos têm dúvidas sobre isso. E tem razão, porque isso era uma novidade que surgiu nos últimos tempos. E as dúvidas não dirimidas podem desencadear ansiedade, podem desenvolver angústia e intranquilidade na vida das pessoas. Por isso é muito significativo que nós conversemos sobre esse assunto no dia de hoje. E eu agradeço ao nosso amigo que enviou essa pergunta para possibilitar esse diálogo de hoje. E eu quero começar dizendo o seguinte: eu vou apontar alguns princípios que eu acho básicos para a tomada de uma decisão, uma posição sobre esse assunto. Primeiro, a Bíblia não trata de doação de órgãos, porque não era assunto daquele tempo quando a Bíblia foi escrita. Lembramos que a palavra de Deus é uma carta de amor de Deus que anuncia toda a salvação preparada por Deus, prometendo no Antigo Testamento o Salvador depois da queda em pecado, e vai repetindo e vai acompanhando a história da humanidade, e sempre a intervenção de Deus na história da humanidade, e finalmente lá na plenitude dos tempos, Jesus nasce em Belém, e depois continua então toda a obra de Jesus e finalmente a sua morte, a ressurreição gloriosa, a salvação que ele conseguiu e oferece gratuitamente a todos. E aí o plano do trabalho da igreja, começando com Atos dos Apóstolos e todas as cartas que nos orientam, sempre lembrando desses fatos importantes da vida cristã. Mas quando assuntos dessa natureza, como transplante de órgãos, como doação de órgãos, que não está sendo falado na Bíblia explicitamente, nós nos guiamos por princípios para resolver essa questão, por princípios básicos da palavra de Deus sobre a vida humana. E aí o cristão, conhecendo os princípios básicos sobre a vida humana, ele pode chegar a conclusões sobre essa pergunta que nos foi encaminhada hoje. E ele até diz a seguinte: o apóstolo Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós podemos olhar a palavra de Deus e ver os princípios que Deus nos dá sobre a vida e sobre a nossa ação, como nós devemos nos relacionar com Deus e com os nossos semelhantes, e sempre suplicar que Deus nos oriente para que tenhamos decisões acertadas de acordo com a sua vontade e com seus princípios. E aí o segundo ponto: ao criar os homens, o plano de Deus foi de que eles vivessem eternamente. O propósito de Deus foi de que a perfeição e a incorruptibilidade fosse a marca da vida humana para sempre, sem a presença da degeneração por doenças e por morte. Esta é uma tese baseada na palavra de Deus.
Terceiro ponto, a morte que não estava nos planos divinos passou a todos os homens com a tragédia da queda em pecado. A morte, então, é consequência do pecado. E Deus, que amou as suas criaturas e ama as suas criaturas, Ele até preveniu Adão e Eva para que não pecassem, porque se no dia que eles pecassem, eles morreriam. Deus não queria a morte. Esse alerta que Deus fez exatamente demonstra o seu interesse de que os seres humanos não morressem. Não morressem espiritualmente e não fisicamente, que tudo isso é consequência do pecado. Então, essa é a terceira base para a tomada de decisões. Quarto ponto, mesmo quando o pecado matou o homem, Deus manteve inalterado o seu propósito de preservar e defender a vida humana para sempre. Ele até nos 10 mandamentos, ele aponta um dos mandamentos que é exatamente preservação da vida, de que não devemos agredir a vida de ninguém. Ele diz, não matarás. Somente a Deus cabe a decisão sobre a vida e a morte. Nós não temos poder e não temos autoridade de decidir sobre a nossa morte. Isso devemos deixar nas mãos de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, falando da vida espiritual do ser humano, que Jesus também refez, ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados, em vossos delitos e pecados. Então, toda essa sequência de princípios que estou apresentando mostra o importante interesse de Deus na preservação da vida. Quinto ponto, é uma verdade inequívoca que é da vontade de Deus que a vida seja preservada e defendida de todas as maneiras possíveis. Ele fez isto com a sua vinda. Ele veio para nos salvar, para nos dar vida espiritual, de volta com a ação dos seus meios da graça, através do Espírito Santo, e aí aponta para a ressurreição no dia do juízo final, onde mesmo nós passando por a morte terrena, Deus já tomou a providência de nos ressuscitar, baseado na ressurreição dele, de Cristo, que foi as primícias da ressurreição. Ele, a partir da ressurreição dele, ele nos garante a nossa ressurreição. E no dia do juízo final, nós seremos contemplados, depois da nossa morte, nós seremos contemplados de novo com a ressurreição do nosso ser inteiro. Corpo e alma voltam a existir de maneira gloriosa junto com Deus. Vejam, então, esta é uma das providências que Deus tomou em preservação da vida eterna do ser humano. Que, infelizmente, houve a tragédia a partir de Adão e Eva, que caíram em pecado e causaram todo esse problema, essa desgraça que está acontecendo na vida dos seres humanos. Então, no dia da ressurreição, imaginem que coisa fantástica, os cristãos, os que morreram, que faleceram com fé no Senhor Jesus Cristo, vão ressuscitar e vão para a vida eterna, para sempre junto de Deus. Que momento glorioso. Mas alguém vai dizer, mas o que tem isso a ver com a questão da doação de órgãos? Se Deus tomou tantas providências desde o início para que a vida humana fosse preservada, Ele também quer que nós tomemos atitudes em defesa da vida humana, dentro daquilo que é possível nós fazermos como seres humanos. E esta é uma das coisas que nós podemos fazer, desde nos alimentar adequadamente, ajudar as outras pessoas para que tenham saúde, e com a medicina, enfim, todos os recursos, e também permitir que, se houver um acidente, que órgãos de um cristão sejam usados para salvar a vida de outro, para prolongar a vida de outro. Por que não? Mas se no dia do juízo final alguém deu, por exemplo, um fígado ou um coração para o outro, e o que vai acontecer lá no juízo final? Quem vai ressuscitar com esse coração? É claro que são especulações, mas Deus é poderoso, Ele vai ressuscitar o corpo da gente, aquele original corpo da gente. Jó diz assim, com meus olhos, com a minha pele verei a Deus, com aquilo que eu fui aqui no mundo, Deus vai me ressuscitar e com isto eu verei a Deus.
Então, nenhum problema com a doação de órgãos. Não há nenhum problema quanto a isso. Por isso, então, eu vou aqui colocar 6 pontos rapidamente sobre a nossa posição como cristãos que se baseiam na palavra de Deus. A primeira coisa, nós reconhecemos, cremos e confessamos que Deus é o autor da vida. Isto é inequivocamente estabelecido no primeiro capítulo de Gênesis, quando diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a vida, dádiva de Deus, deve ser defendida e preservada por nós. Somente cabe a Deus a determinação do fim da nossa vida aqui nesse mundo. 2. Nós, como igreja, como cristãos, aplaudimos e aprovamos os avanços da ciência médica que obtém a preservação e aperfeiçoamento da vida humana, desde que, claro, que não firam os princípios de Deus estabelecidos por Ele na Sagrada Escritura. 3. Nós agradecemos a Deus pela capacitação dos cientistas e agentes da medicina em geral que pesquisam e atuam em benefício da vida humana. 4. Nós consideramos a doação de órgãos e os transplantes como uma ação em favor da preservação da vida de pessoas. É assim que nós olhamos. 5. E aí, um fato negativo, nós não aprovamos e até condenamos o comércio de órgãos que acontece criminosamente em vários lugares, em vários países. E 6, por último, não aprovamos a obrigatoriedade da doação. Não deve ser estabelecido por lei governamental. A doação dos cristãos deve ser um ato voluntário, espontâneo, motivado pelo amor, pelo altruísmo e pela compaixão. Esta deve ser a base para analisar isto. Então, eu quero tranquilizar nosso amigo aí, que nos escreveu, e a todos que estão conosco, em sintonia conosco, que não há problema quando encarado desta forma. Então, não há nenhum problema de alguém deixar escrito uma concordância de que, se houver um acidente com ele ou qualquer coisa semelhante, que algum órgão dele pode ser aproveitado, se necessário, para salvar a vida de alguém outro. Deus nos acompanhe, Deus nos guarde, para que entendamos isto e não tenhamos com esse assunto um problema de consciência, de angústia e de dúvidas. Deus nos dê, então, a capacidade de entender isto.